Seja bem-vindo à 11ª aula do seu curso de PHP. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E chegamos a mais uma aula para responder a mais uma pergunta. Dessa vez é como criar repetições em PHP. E essa é a primeira aula sobre o assunto. E se você se lembra muito bem, no curso de algoritmo eu separei o assunto repetições em 3 partes. A estrutura enquanto, a estrutura repita e a estrutura para. E eu vou fazer a mesma coisa com PHP. Então, mais uma vez, se você ainda não assistiu, aqui ó, www.cursoemvideo.com. Aqui você vai ter acesso a todas as aulas de algoritmo. Clica aqui, ó, você vai ter acesso direto à playlist. Vai para o curso de algoritmo, assiste às aulas, principalmente as aulas de repetição, e depois você volta aqui para aprender em PHP. Se você já é um programador experiente, então você não precisa disso. Você assiste a aula normalmente, só para você ver como é que se faz o enquanto no PHP. Mas vamos dar uma relembrada rápida e ver como é que funciona a estrutura enquanto nos algoritmos. Se você se lembra muito bem, existem as estruturas de repetição com teste lógico no início. Em algoritmos, elas ficam da seguinte maneira. Por exemplo, uma variável C recebendo 1, em seguida eu vou começar a minha estrutura de repetição, enquanto C for menor ou igual a 10, isso é, ele começa com 1, e enquanto ele for menor ou igual a 10, eu vou escrever o valor de C, então ele vai escrever de 1 a 10, e a cada passagem, o C vai valer mais 1. Então, C recebe C mais 1. Terminada a estrutura de repetição, nós vamos colocar o fim enquanto. Isso você já viu nas aulas de algoritmo. O que nós vamos ver agora é como se faz isso em PHP. Você vai ver que é bastante simples. Acompanha comigo. C recebe 1, que é a primeira linha. C recebe 1. Isso nós já vimos anteriormente também em PHP. Enquanto C menor ou igual a 10, faça. E o fim enquanto serão representadas dessa maneira. Enquanto C menor ou igual a 10, abre o bloco e fecha o bloco. A palavra while significa enquanto. Não existe o faça no PHP, e sim o início de um bloco. O fechamento desse bloco, do fim enquanto, é o fechamento das chaves. Dentro da estrutura, eu vou ter o escreva C, então eco C. Em seguida, o C recebe C mais 1, que lembrando, você pode escrever como C++. E não se esqueça, o C++ pode ser escrito de outras duas maneiras. Você pode escrever utilizando o C recebe C mais 1, igual o que eu escrevi na esquerda, ou então o C mais igual a 1, que é a mesma coisa também. Basicamente, a estrutura while vai funcionar da seguinte maneira. O C recebe 1, enquanto ele for menor do que 10, ele escreve o C, soma mais 1, chegando ao final do bloco, ele vai voltar para o while e vai verificar se o C ainda é menor do que 10. E preste bastante atenção, porque se você esquecer esse C++ aí, se você não incrementar a variável, ele entra em loop infinito e aí o seu script não para de funcionar e vai funcionar para sempre, você não vai ver resposta nenhuma na tela. A gente vai ver isso funcionando já já. Vamos colocar em prática isso que a gente acabou de ver, fazendo o nosso primeiro exercício. O que eu quero é que você mostre na tela uma contagem progressiva de 1 até 10. Vamos passar para o nosso ambiente de desenvolvimento. Basicamente, o que eu fiz foi baixar o pacote em www.cursoemvideo.com. Você pode baixar o pacote padrão e você vai ter os modelos, o modelo em PHP e o modelo em HTML. Eu já abri o modelo em PHP, salvei ele como 01 contador lá no meu servidor. Caso você tenha qualquer dúvida em relação ao local de salvamento, assista às aulas anteriormente. Não adianta você começar da aula 11. Você tem que partir da aula 1 e ir seguindo todo o percurso do curso. O que eu vou fazer aqui, ó, vou criar exatamente o script que eu mostrei para vocês. Vou fazer C recebe 1, enquanto o C for menor ou igual a 10, vou começar o bloco e fechar o bloco. Note que quando você abre o bloco, o PHP Storm já fecha a chave, quando eu dou Enter, ele já cria a indentação. Isso é muito prático. Vou escrever na tela o valor de C, concatenar aqui com uma quebra de linha, para não dar problema, essa quebra de linha entre aspas. Ponto e vírgula, e aqui C++. Vamos salvar e executar no ambiente do servidor. Lembrando, você vai clicar com o botão direito no Ezinho do PHP, vai clicar em Local Web e vai abrir a sua pasta. Não adianta clicar 2 vezes no arquivo PHP e tentar executá-lo. Atualizando, agora eu tenho uma contagem de 1 até 10. Vamos lembrar, como eu disse para você, se por acaso você eliminar o contador, você esquecer, na hora que você executar, ele vai ficar, ó, perceba aqui em cima, que ele está em execução, ele está em looping, não está mostrando nada para mim, e vai ficar infinitamente aguardando. Vou parar a execução, vou interromper. Meu problema foi que eu esqueci o C recebe C mais 1, que eu posso botar, como eu falei, C mais igual a 1. Salvando.
e atualizando. Agora eu tenho a contagem. Vou fazer uma contagem até 15. Para ver que se alterou. Tá me dizendo aqui, ó, tá vendo? O contador tá contando até 15. Beleza? Tranquilinho? Agora nós vamos ver mais uma possibilidade. Eu já ensinei para você como é que conta para frente. E se eu quisesse contar para trás? Então o que eu acabei de fazer aqui foi uma contagem de 1 até 10. Se eu quisesse contar de 10 até 1, eu faria da seguinte maneira. O meu contador, que começava com o número 1, vai começar com 10. A linha seguinte seria, enquanto o contador não chegar a 10, no nosso caso aqui, enquanto o nosso contador for maior ou igual a 1, ele vai fazer esse bloco. Isso é, se ele começa em 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, eu quero mostrar. Quando ele começa com 10, enquanto ele for maior ou igual a 1, note que eu fiz a inversão aí do operador, eu vou fazer a mesma coisa. Eco C, para escrever na tela, e vou, em vez de colocar mais 1, eu vou tirar 1 da variável C. Então ele vai contar de 10 até 1. Vamos ver isso funcionando na prática no nosso JetBrains PHP Storm. No meu caso aqui, ó, como eu fiz, começa com 10, enquanto ele for maior ou igual a 1, cuidado com isso, ele vai escrever e tirar 1. Posso botar menos igual a 1 ou posso botar menos menos. Eu particularmente gosto mais. Salvando e atualizando. Agora eu tenho uma contagem regressiva de 10 até 1. Você pode brincar com qualquer tipo de contagem. Por exemplo, de trás para frente, pulando em vez de 1 em 1, de 2 em 2 ou de 3 em 3. Vai depender da sua criatividade e da sua necessidade. Vamos fazer aqui, ó. Começando em 10, vai até 0 e vai tirar 2 em vez de 1. Não adianta botar menos, 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 né? Como alguns alunos pensam. Eu boto menos igual a 2. Isso é, eu vou tirar 2 da variável C. Você pode também escrever C recebe C menos 2, caso você esteja enrolado, né? Vou botar até como comentário aqui, ó. Você pode escrever variável C recebe a variável C menos 2. Sem problema algum, essa linha funciona. Vamos salvar e executar. Agora eu tenho 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Eu posso fazer contagens para frente ou para trás, sem problema algum. É só eu ter o conceito de algoritmo. E se você é um pequeno gafanhoto que estudou algoritmo, você me ouviu, você fez o curso de algoritmo com a gente, você está acostumado com as estruturas, então você não está tendo problema nenhum com PHP. Volto a dizer, se você está tendo problema com a estrutura while, o seu problema não é com PHP, o seu problema é com algoritmo. Então, gafanhoto preguiçoso, volta para estudar. E por falar em estudar, vamos passar para o nosso segundo exercício, que é o seguinte: criar dinamicamente 5 caixas de texto em um formulário. Eu preparei previamente o código de um formulário para você. Preste bastante atenção no que está acontecendo. Voltando aqui, eu já criei um documento novo chamado 02parte1.php. Note que até o momento eu não tenho nenhum código em PHP, mas eu vou ter, então eu vou colocar .php. Não adianta botar .html. Você fala, Guanabara, é só um formulário. Então é só um formulário e você coloca .html. O problema é que mais para frente a gente vai querer um código PHP aqui. Então basicamente aqui, ó, eu tenho na linha 10 um formulário com o método get chamando o arquivo 02parte2.php. Eu tenho, na linha 11, uma caixa de texto, eu tenho lá valor 1 e vou carregar um tipo number. Vamos carregar aqui para você ver. Vou voltar aqui no meu servidor. Vou carregar o 02. Ele vai ter lá, ó, valor 1. Vai ter um input type number. O nome dessa caixa é V1. E vai criar uma caixa numérica, isso é, aquela caixa que só aceita números, que eu posso modificar clicando. O máximo valor vai ser 100 e o mínimo é 0. O valor padrão é 0. Em seguida, um botão de submissão com o valor entrar. Simples, fácil, nós já vimos isso anteriormente, você já sabe isso do curso de HTML e das aulas anteriores de PHP. O que eu quero aqui é gerar várias caixas de texto dinamicamente. Isso é, aqui eu fiz uma caixa de texto. Se eu quisesse, por exemplo, 5 caixas de texto, aí você me responde como um gafanhoto preguiçoso. Guanabara, seleciona essa linha e copia 5 vezes. Não é bem assim, meu querido. Você agora tem o PHP como ferramenta e eu vou te mostrar como usar ele de maneira inteligente. Então, como eu falei aqui, ó, se eu quisesse essa caixa 5 vezes, era só pegar essa linha, Ctrl C, vou vir aqui embaixo, Ctrl V, muda aqui para valor 2, aqui para V2 e pronto. Você pode fazer isso 5 vezes. Só que essa não é a maneira mais inteligente, né? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou criar, antes do código da caixa de texto, um script PHP, que vai terminar no final dessa linha. Então tudo que estiver aqui dentro vai ter que ser um PHP. O que eu vou fazer? Vou criar uma repetição com o meu contador, começando em 1. E enquanto
É 5 vezes que eu quero? Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 5, abre o bloco e o fechamento dele vai ser aqui no final. Eu quero mostrar isso aqui, não é? Para mostrar na tela, eco, abre aspas, nós vamos fechar aqui no final, ponto e vírgula. Perceba o seguinte, o type number seria com aspas duplas. Eu já escrevi com aspas simples porque eu já estava pensando nesse exercício. Você não pode botar aspas duplas dentro de um eco. Então eu coloquei aqui aspas simples. Vou salvar, tem que colocar aqui o C++ para somar o contador. Vamos atualizar. E agora eu tenho 5 caixas de texto. O problema é que todas elas têm valor 1 e se chamam V1. Basta eu colocar aqui, ó, C no lugar do 1. E aqui, ó, em vez de V1, eu vou colocar V, variável C. Vamos salvar. Atualizar. Agora eu tenho valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Eu posso digitá-lo. Por exemplo, 1, 8, 9, 6. E o último aqui eu vou botar 78 e vou diminuir aqui na setinha para até 72. Na hora que eu enviar, eu já preparei o código para ele me mostrar de 1 até 5 todos os valores que vieram das caixas de texto. Deu para entender? É simples o negócio. Basicamente o que eu fiz foi criar conteúdos dinamicamente para mostrá-los de maneira mais inteligente dentro do PHP. Então você pode reunir HTML junto com PHP. Eu sei que muita gente me criticou logo no início que eu falei, o PHP sem o HTML não é nada. Galera, olha só, existem várias bibliotecas, GTK e um montão de coisa, e o PHP ele é útil para tudo isso. Mas entenda o seguinte, esse é um curso para iniciantes. Um curso de PHP para iniciantes, o cara vai criar uma página web. Ele vai integrar o PHP com HTML. E para esse estudante iniciante, que eu carinhosamente chamo de pequeno gafanhoto, isso sim é muito importante. O PHP, ele necessita do HTML. A gente acabou de ver aqui, a gente integra uma coisa com a outra e fica tudo bonito, fica tudo maravilhoso. Vou dar uma olhadinha no código que eu gerei para essa parte 2, você vai entender se você assistiu às primeiras aulas de PHP, quando eu falei sobre variáveis de variáveis. Bem, esse código que eu criei aqui, caso você tenha um problema, você pause e digite o seu, né? Eu vou explicando aqui direto. Eu fiz 2 enquantos. O primeiro bloco de cima, ele é um enquanto que vai pegar os dados da URL. E o de baixo é aquele que vai pegar os dados e mostrar na tela. Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Eu criei uma variável i, que vai de 1 até 5. Meu i de índice é um contador, que a gente chama também. Criei uma variável v, que vai receber num e uma variável. Então, eu estou criando uma variável dinamicamente aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. V, na primeira passagem, vai se chamar num1. Certo? Já que o i está valendo 1. Quando eu boto aqui, ó, cifrão v, isso é, eu estou criando uma variável da variável v. Então, ele vai automaticamente criar uma variável chamada num1. Essa repetição vai acontecer 5 vezes e depois eu vou fazer uma outra repetição para me gerar de novo os nomes nas variáveis e mostrar. Na verdade, eu posso chegar aqui, ó, e mandar escrever na tela. Deixa eu até botar isso aqui como comentário. Lembra? Comentário de múltiplas linhas. Eu posso dar um eco aqui, ó, de, para quem ficou enrolado, num1, num2, num3, num4 e num5. Essas foram as variáveis que foram criadas dinamicamente pela variável de variável que eu utilizei aqui. Então, utilizando cifrão v, que é uma variável da variável v, isso é, ele vai pegar num1, num2, num3, num4, num5. Acabei de criar as 5 variáveis dinamicamente aqui. Na hora de salvar, ele vai mostrar os valores que foram passados. 1, 8, 9, 6, 7, 2. 1, 8, 9, 6, 7, 2. E caso você tenha ficado confuso com essa coisa de variável das variáveis, volte até a aula de PHP em que eu falo sobre elas. Então, assim, é o tipo de coisa que os professores, quando falam no início do curso de PHP, a variável de variável, a variável dinâmica, ninguém dá valor, ninguém se interessa porque o professor não usa. Eu estou utilizando aqui agora e você, pequeno gafanhoto, tem que dar uma olhada na matéria anterior, caso você tenha se enrolado. Se você entendeu, parabéns, vamos dar continuidade. Antes de terminar essa aula, eu vou mostrar uma coisa que particularmente eu não gosto muito, mas que faz parte da sua matéria. Perceba aí na sua tela que eu estou fazendo uma contagem de 1 até 1000, partindo de 1 em 1, né? Então, eu criei a variável c, ela começa em 1, enquanto ela for menor ou igual a 1000, eu vou somar mais 1.
Considere aí que existem vários blocos de comando. Eu botei como comentário para você poder ver aí, mas considere que aí dentro desses comentários verdinhos, eles são códigos de programa. Então, eu tenho uma série de códigos, inclusive, dentro de estruturas condicionais e tudo mais. Eu posso colocar uma estrutura de repetição dentro de outra, sem problema algum. A qualquer momento, você pode utilizar um comando break. Sempre que o comando while encontrar um comando break, nós já vimos quando a gente estudou a estrutura switch na aula anterior, sempre que ele encontrar um break, ele vai sair da estrutura while, tendo o C atingido a 1000 ou não. Então, use com cautela. Você não vai usar o break no fluxo normal do programa. Você vai ter que usar um if de alguma coisa, caso seja necessário, para usar o break para interromper uma estrutura de repetição na metade. De forma similar, se você utilizar o comando continue, ele vai voltar para o while, mesmo sem chegar lá embaixo. Como eu acabei de dizer um pouco tempo atrás, eu não gosto muito desses dois comandos. Eu não gosto de usar nem o break, nem o continue. Por quê? Porque a estrutura de repetição, ela tem um fluxo natural, né? E quando você usa um break ou um continue, você quebra esse fluxo natural. Você usa de artifícios para modificar o fluxo de execução natural do seu script. Eu não gosto muito disso, eu não costumo ensinar isso em aula, mas em PHP tem muitos códigos que você procura pela internet em que tem muito break e tem muito continue. Então, uma vez ou outra, se você encontrar certos scripts que utilizam isso, você vai saber como é que eles funcionam. Mas eu não encorajo ninguém a utilizar esse tipo de estrutura. Não gosto, isso é coisa particular minha, então, infelizmente, vocês não vão ver isso nas aulas de PHP, até porque é uma aula para iniciantes, mas sempre que você encontrar o comando, você já sabe como eles funcionam. E para finalizar, claro, vamos ao nosso exercício prático. Esse é o exercício que eu vou deixar para você fazer em casa. O tema é o seguinte: criar um contador personalizável. Vamos ver esse programa funcionando. Então, esse foi o exercício que eu já preparei para vocês. Basicamente, eu vou pedir qual vai ser o início da contagem, por exemplo, 7, qual o final, por exemplo, 45, e qual vai ser o meu incremento, sei lá, 4. Então, eu vou contar de 7 até 45, pulando de 4 em 4. Contar, ele vai fazer de 7 até 45, né? O 43 aqui mais 4 já passaria dos 45 que eu pedi, e ele fez a contagem exatamente do jeitinho que eu pedi. Vamos voltar. Vou colocar um valor maior aqui. Seu programa tem que ser capaz de prever isso também. Se eu botar 80 na primeira, 20 na segunda e colocar, por exemplo, o passo 5, ele vai contar de 80 até 20, uma contagem regressiva, voltando de 5 em 5. E aí, difícil? Fácil? O que importa é que você vai tentar e você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir se você tentar com vontade. Caso você não consiga, caso você tenha algum problema, aqui ó, www.cursoemvideo.com, aqui você vai ter acesso às aulas de PHP, vai até a 11ª aula, baixa o seu pacote da aula, que é da aula 11, e você vai ter a resposta. Não recomendo que você já baixe de cara. Tenta fazer, tenta praticar. Mais uma vez, esses dois botões importantíssimos. Desse lado, você vai assinar o canal. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ter acesso a ela, o YouTube vai te avisar. Lembrando que curtir o vídeo e compartilhar ele também ajuda pra caramba no projeto Pequeno Gafanhoto. Aqui, ó, você vai ter uma playlist de todas as aulas de PHP criadas até hoje. Você vai poder acompanhar direitinho. Inclusive, se você teve problema aqui com estrutura de repetição ou, por exemplo, com as variáveis de variáveis, aqui, ó, aqui você vai ter uma playlist completa. Caso você tenha chegado aqui na 11ª aula, clica aqui também que você vai ter uma playlist. E nunca se esqueça, aqui no meio, cursoemvideo.com é a experiência completa que a gente preparou para vocês. Queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está curtindo, todo mundo que está deixando seu comentário, seu incentivo. O curso de PHP está sendo feito para você. Eu faço, eu crio, a galera edita, mas você é o foco principal. Aprender PHP é a sua meta. Um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Mas vamos dar uma relembrada e ver como é que funciona essa... Mas vamos dar uma relembrada rápida e ver como é que funciona a estrutura enquanto no... Mas vamos dar uma relembrada rápida. Mais uma vez, esses dois botões importantíssimos. Desse lado, você não vai usar o break no... Sempre apaga errado. Ó.